não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Existe uma série de condições às quais nós humanos, estamos submetidos e que nos vêm da estrutura do universo exterior, do universo físico em torno, e que não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida subjetiva. Ou seja, o nosso cérebro, os nossos pensamentos não contribuem para isso no mais mínimo que seja. O máximo que podemos fazer é perceber essas condições e adaptar-nos a elas da melhor maneira possível. Elas são absolutamente universais, quer dizer, todos os seres humanos estão submetidos a elas, e eu duvido muito que exista algum elemento na estrutura da razão humana, da cognição humana, que não seja inteiramente determinado por essas condições. Eu acho uma das coisas mais estranhas que aconteceram na história da filosofia foi que, por volta do Renascimento, o eixo da atenção filosófica se desvia do universo objetivo e se volta para o sujeito, buscando encontrar no sujeito a explicação de todas as nossas ideias sobre o universo exterior. Mais tarde, com o desenvolvimento, vamos dizer, da anatomia e fisiologia, passa-se a buscar essas explicações no cérebro humano. Ora, o cérebro não é nada mais do que um objeto material, entre outros, e ele, portanto, está sujeito às mesmíssimas condições externas às quais eu estou me referindo. Então, eu sugiro que vocês até anotem o nome, o nome de cada um desses elementos, para que vocês sempre se lembrem de levar em conta. Essa lista que eu fiz não é exaustiva, existem outros. Eu estou dando apenas uma breve amostragem. A primeira dessas condições é a existência de ciclos. Mas nós podemos exemplificar. Existem tantos ciclos aos quais nós estamos sujeitos, dos quais nós não podemos escapar de maneira alguma, que, vamos dizer, essa ideia de ciclo ela acaba se impregnando de algum modo na inteligência humana e determinando uma série de operações cognitivas nossas, inclusive extrapolando para áreas onde a ideia de ciclos não funciona de maneira alguma. Por exemplo, todo mundo conhece a ideia de ciclos históricos, que é uma das coisas mais duvidosas que existem, né? Mas os ciclos podem se aplicar à história de maneira metafórica ou metonímica, não de maneira literal. Mas nós podemos fazer isso porque existem áreas da existência onde os ciclos são uma realidade material, na verdade uma realidade brutal, da qual nós não podemos escapar de maneira alguma. Em primeiro lugar, no seu próprio corpo você tem o ciclo da ingestão, digestão e excreção. É isso. Eu só chamo de ciclo aquilo que a série de acontecimentos que se repete de maneira mecânica e que acontece para um sujeito que permanece o mesmo. É por isso mesmo que eu acho que a ideia de ciclos históricos é um pouco metafórica apenas, porque nunca os sujeitos permanecem. Quando o ciclo fecha, já são outras pessoas. Então não se trata propriamente de um ciclo. Mas
o ciclo que eu estou falando da ingestão, digestão e excreção acontece para a mesma pessoa todos os dias. Não há nenhum modo de você escapar disso. Do mesmo modo que o ciclo da vigília e do sono. Absolutamente não tem escapatória. Todos os seres humanos, desde que nascem até que morrem, estão sujeitos a estes ciclos. Então é impossível que um nego não perceba a ciclicidade disso, algo mais dia menos dia. Tá certo? Então, por exemplo, crianças pequenas, às vezes elas odeiam dormir, elas acreditam que pode prosseguir a vigília indefinidamente. Daí elas, catapimba, cai no tapete e acorda na cama, porque alguém levou. Não é isso? Então, por mais que você resista, este ciclo acaba se impondo a você. Tá certo? Assim como o simples ciclo diário dos dias e das noites. Com o amanhecer, depois um meio-dia, um entardecer, com o anoitecer, e pronto, isso volta e volta e volta e volta e volta. Tá certo? Não há escapatória. Tá certo? Você tem também, vamos dizer, o ciclo de produção e consumo. Que, por exemplo, na agricultura, você planta as coisas, você vai ter que esperar um tempo para a colheita, depois da colheita você vai ter que plantar de novo, e no ano que vem você vai ter que fazer a mesma coisa. Tá certo? Assim como você pode perceber, por exemplo, o ciclo lunar. Eu me pergunto assim, quanto tempo o ser humano levou para perceber que a Lua formava um ciclo? Porque a Lua não aparece no céu com a mesma aparência. Ela aparece de maneiras tão diferentes, das quais uma delas não é um aparecimento, ela está invisível. Não é isso? Então, como é que você sabe que esses vários objetos diferentes que aparecem são o mesmo? Você não pode perceber isso num relance intuitivo, assim como você percebe a luz do sol. Não é isso? Você tem que observar e anotar e guardar na memória. E no fim, você, por abstração, você apreende que aquilo é um ciclo, tá certo? Mas, embora você precise da inteligência abstrativa para isso, é claro que esse ciclo não nasce da sua inteligência abstrativa. Ele se impõe a ela como uma realidade exterior. E assim por diante, existem inumeráveis ciclos que você pode observar mais ou menos. Alguns deles você está submetido sem nem perceber jamais, tá certo? Mas eles estão aí do mesmo modo. Então, vamos dizer, esta ideia do ciclo, quer dizer, de uma coisa que decorre no tempo, mas que, de certo modo, volta a uma etapa anterior, sem que o ponto de encontro com a etapa seja o mesmo anterior. Tá certo? Essa será uma das estruturas fundamentais da inteligência humana. Por exemplo, os ciclos nos mostram que, primeiro, não existe nenhuma continuidade absoluta para nós. Todos os processos temporais que nós observamos são escandidos. Aqueles que nós observamos é aqueles que acontecem a nós mesmos. Tá certo? Então, não há a linearidade absoluta, embora você também não escape da linearidade. Tá certo? Então, vamos dizer, esta ideia de etapas, ou como um livro seria capítulos, tá certo? É uma coisa que também é inerente à condição humana e à qual a inteligência humana só pode se adaptar. Tá certo? Então, se você perguntar quando que os seres humanos inventaram, né, a divisão da história em episódios, eles não inventaram, eles encontraram assim. Não é isso? Ou seja, nenhum ser humano jamais observou um processo contínuo do que quer que seja. Né? No mínimo, quando você está olhando, você pisca. E enquanto você pisca, as coisas ficaram invisíveis. Não é isso? Vamos dizer, qual é a sua capacidade de atenção contínua a um fluxo qualquer? Não é isso? A atenção, ela voa para um lado para o outro. Não tem outro jeito. Tá certo? Então, essa ideia das etapas de todo o processo temporal também é uma coisa que nos é imposta pela condição física terrestre a qual estamos submetidos. E é claro que daí nós tiramos estruturas mentais, tiramos categorias, por assim dizer, mas nós não inventamos nada disso. Tudo isso nos foi imposto. Ora, se toda a ideia de narrativa e de processo temporal é escandida em etapas, portanto a ideia de etapas é inescapável, tá certo? Existe uma outra ideia que é inescapável, que é a da continuidade invisível. Então, se todo o processo temporal que eu observo, ele está escandido, ele está cortado em pedaços, então necessariamente é um pedaço dele que eu não vejo.
Então, a continuidade invisível também nos é imposta. Não é isso? Quer dizer, se você observa, por exemplo, o movimento do Sol durante o dia, tá certo? Não, como é que você sabe que é o mesmo Sol? Você não olhou continuamente. Na verdade, você nem pode olhar para ele. Você pode olhar de maneira indireta. Então, a ideia de uma continuidade invisível, sem ela, o ser humano não é que não teria saído das cavernas, não teria nem entrado nas cavernas, teria morrido antes. Então, se ele não sabe que por trás das etapas discretas, separadas que ele vê, existe um fio de continuidade, ele não vai saber nada, ele vai estar totalmente desorientado no mundo. Então, vamos dizer, essa ideia da etapa e, portanto, da narrativa, daí surge uma terceira ideia. Você tem a continuidade temporal escandida, você tem a continuidade invisível ou inacessível, e, portanto, você tem a narrativa, a possibilidade de narrar. Porque o que quer que você narre, você fará com palavras que são separadas. Não é isto? Ou seja, as palavras são separadas, mas estão tentando refletir uma outra continuidade, também separada, mas que não é separada do mesmo modo como as palavras. As palavras não correspondem às etapas, não é isso? Da sucessão temporal. Então, necessariamente você tem aí a ideia de que é possível narrar desde que você divida as etapas do processo de uma maneira diferente da separação natural das etapas, que é a separação verbal, a separação em palavras. Não é isso? Então, toda língua é um idioma articulado formado de unidades separadas. Não há outra maneira, tá certo? Ora, por trás dessa unidade separada, quando você ouve o sujeito falar, você entende que ele não está se referindo a pedacinhos diferentes do acontecimento, mas há uma continuidade invisível que ele menciona e que você apreende de algum modo. Isso é universal, nenhum ser humano jamais escapou disso aí. Né? Então, se vocês ouviram um cochicho aqui, é o Pedro que está traduzindo para uma amiga nossa. Está aqui, tá? Então, com essas duas noções, que vamos dizer que é a dos ciclos e a noção das etapas, portanto, da continuidade invisível e da narrativa, aparece uma terceira imposição, que é a ideia de escala e proporção. Absolutamente tudo aquilo que nós fazemos implica algum tipo de proporção e de escala. Por exemplo, se eu quero levantar uma pedra, eu tenho que fazer uma força que seja proporcional ao peso da pedra e que a supere um pouquinho. Sim ou não? Não é isso? Isso aí até um gato sabe que para ele saltar um muro ele precisa fazer uma força proporcional. Então, em todas as ações humanas, em todas as situações, nós nos defrontamos com essa realidade de certas escalas e proporções que são, por assim dizer, invencíveis. Você não tem como escapar delas. Não é isso? Então, até para você ficar de pé, quer dizer, você precisa fazer uma força que seja proporcional ao peso do seu corpo. E note bem que isso não é fácil. Por que um bebê não sabe fazer desde o início? Por que ele levanta e cai, levanta e cai? Ele tem que regular o esforço da perna com o peso do corpo. E ele não nasce sabendo isso. Portanto, isso é uma outra condição que nos é imposta. Ora, quando nós falamos proporção é a estrutura básica da razão humana. Razão, na verdade, quer dizer proporção. Tá certo? Então, se você me perguntar, qual é a origem da razão humana? Não, ela nos foi imposta. Tá certo? Ela nos foi imposta e, por outro lado, nós temos, pela nossa estrutura anátomo-fisiológica, a capacidade de percebê-la, gravá-la na memória, tá certo? E expressá-la verbalmente. Então, precisa juntar essas duas, quer dizer, há um conjunto de condições cósmicas que se impõem a nós e existe da nossa parte, no nosso corpo, no nosso cérebro, etc., uma capacidade de apreender e reter essas coisas. Tá certo? Portanto, isso é a mesma coisa que dizer que, vamos dizer, a estrutura da razão, da inteligência humana, do conhecimento, não deriva da estrutura do cérebro. Você pode vasculhar a estrutura do cérebro quanto você queira, porque o cérebro não está no ar. Ele está num preciso lugar do universo onde todas essas condições se impõem a ele.
Então, quer dizer, ele não precisa gravar tudo isso no cérebro para funcionar. Né? Por exemplo, você sabe que você, quando acorda no dia seguinte, depois de ter dormido, você é a mesma pessoa, e a sua mãe que está ali é a mesma mãe da véspera. Você sabe tudo isso? Não foi o seu cérebro que inventou isso? Não, isso lhe é imposto. É uma condição externa. Tá certo? E, portanto, eu acredito que todo estudo, vamos dizer, da neurofisiologia cerebral, ele é muito interessante, mas ele será inútil se ele não for conjugado com o estudo da estrutura, vamos dizer, do espaço-tempo em torno. Não tem como escapar disso aí. E eu, na verdade, nunca vi um estudo desse tipo. Há, vamos dizer, algumas pessoas quase chegaram nesta ideia. Um deles foi o Erwin Panofsky, mas estudando na parte, vamos dizer, da estética, da filosofia da arte. Tá certo? Mas, vamos dizer, como um puro estudo, vamos dizer, gnosiológico, eu nunca vi isso ser explorado assim, com a profundidade devida, com a atenção que merecia. Na verdade, eu mesmo, se eu estou falando disso pela primeira vez, quer dizer que eu já deveria ter falado antes, deveria ter abordado esse assunto com muito mais profundidade. E nunca tive sequer a chance de escrever algo. A única coisa que eu escrevi sobre isso foi o negócio da tripla intuição, que seria uma introdução a isto aqui. Tá certo? Na tripla intuição, eu tentei ali demonstrar, responder a seguinte pergunta: como é que as pessoas perceberam a existência do Sol? O Sol está sempre aí, mas um dia elas têm que tocar, tem um negócio ali. É isso? Então, uma coisa é a mera sensação que você recebe, outra coisa é a percepção. Não é isso? Então, também pergunta, quando perceberam a existência da luz? Eu acho que é quando a luz desaparece e depois ela volta. Então, a percepção da luz é simultânea, é coexistente com a percepção da diferença entre enxergar e não enxergar. Não é possível você perceber a luz, a não ser pelo fato de que quando ela está presente você enxerga e quando ela vai embora você não enxerga mais. Portanto, esta ligação, vamos dizer, direta da luz com a estrutura da consciência humana, esse é um dos elementos mais primitivos da estrutura da nossa presença no mundo e da nossa cognição. Tá certo? Portanto, eu vejo que este simbolismo antiquíssimo do Sol como símbolo, vamos dizer, da inteligência, do conhecimento, tal, é uma coisa natural. Ele não é um simbolismo natural, não é uma coisa inventada. É claro que existem muitos simbolismos culturais criados em cima disto, mas tem que ter uma base na percepção natural. Muito bem, na medida em que você tem, vamos dizer, as escalas e proporções e que você não pode escapar dela, você vai ter necessariamente a diferença entre quantidade e qualidade. Porque todas as qualidades que você observa existem numa certa quantidade. Por exemplo, um som é alto. Quanto ele é alto? Um som é agudo. Quanto agudo? Isso também nos é imposto pelas condições externas. Por exemplo, você está frio. Quanto de frio? Está calor. Quanto de calor? Isso está presente em absolutamente tudo. Quando você identifica uma qualidade, existe nela uma quantidade. Quer dizer, todas as qualidades, em princípio, correspondem a quantidades, tá certo? Embora não se identifiquem com elas. Eu posso dizer, o calor não é a mesma coisa que o grau de calor. Não é isso? Se está, digamos, 32 graus, está calor. E se está 45, também está calor. O calor é o mesmo, apenas aumentou a intensidade. Então você entende que o calor tem uma gradação, mas ele não é uma gradação. Não é isso? Isso também nos é imposto, não temos como escapar disso aí. Ou seja, uma mera gradação, um mero aumento quantitativo, não gera uma qualidade. E a qualidade por si, é impossível ela existir sem alguma quantidade, que não basta, por sua vez, para determiná-la. Não é isso? Então, você vê que muito tempo depois dos primeiros homens terem feito a experiência dessas coisas, surge a discussão das qualidades primárias e secundárias dos objetos.
sendo qualidades primárias, aquelas que podem ser imediatamente medidas, que seria o peso, o tamanho e o movimento. Isso aí foi, sei lá, John Locke que inventou isso aí. Ou John Locke, ou Isaac Newton, ou Galileu, um deles. Né? Ou todos juntos. E as qualidades secundárias seriam aquelas que só são percebidas em função da fisiologia humana, como por exemplo a cor, sabor, etc. Né? Acontece que hoje nós temos meios de medir tudo isso. Então, o campo do mensurável das qualidades ditas primárias aumentou formidavelmente e essa distinção, evidentemente, ela não vale mais. Tá certo? Na verdade, ela foi adotada apenas por uma questão de facilidade. Mas ela criou um tremendo preconceito contra as qualidades secundárias que eram tidas como meramente subjetivas. Eu digo, mas se elas fossem meramente subjetivas, elas não precisariam do excitante externo. Eu poderia sentir o sabor só porque quero sentir o sabor. Quer dizer, a ideia de que as qualidades secundárias são subjetivas, ela é absolutamente insustentável. Tá certo? Mesmo elas não são impostas de algum modo. Tá certo? Você diz, essa comida está salgada. Quanto salgado? Hã? É salgado como, sei lá, uma coxinha de frango, ou é salgado como um saco de sal? Não é a mesma coisa, Então, esse acúmulo de condições que vão se impondo ao ser humano dão para eles dão para o ser humano uma visão da sua condição terrestre, da sua condição de existência, onde ele está e quem é ele no meio disto. Tá certo? Sem essas condições, nós não entenderíamos absolutamente nada. Ele precisa ver de um lado essas condições, e por outro lado precisa ver um aparato psicofísico capaz de não só de apreendê-las, não só de senti-las, como um animal também sente, mas de retê-las na memória e simbolizá-las de algum modo. Tá certo? Quando digo reter na memória e simbolizar, é um ato quase instantâneo, porque você, quando você grava a coisa na memória, você grava só uma parte dela, que fica funcionando como símbolo do resto. Né? Por exemplo, você tem uma imagem de vaca, simboliza um montão de vacas. Ou simboliza a mesma vaca num outro dia. E, no entanto, é uma vaca só que você está vendo. Tá certo? Então, isso aí já é uma outra coisa que se impõe a nós de maneira absolutamente inescapável, que é o signo. Nós nada podemos fazer sem signos, e tudo o que nos aparece é signo de alguma coisa. Às vezes, da mesma coisa, tomada na sua totalidade, quando você só a vê. Por exemplo, eu estou vendo a Carla aqui, eu digo, mas isso que eu estou vendo é a Carla? Eu falo, não, esse é o aspecto momentâneo que a Carla tem aqui. Carla, Estela, Edson, né? Não é isso? Então, essas presenças, elas são reais, mas elas são símbolos da coisa inteira que está por trás. Não é isso? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx.
indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.